Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica no lar. Prepare a sua Bíblia, a sua lição, para que possamos estudar junto o conteúdo de hoje. Hoje a lição é a de número 5. Estará conosco, ministrando essa aula, o nosso irmão Adriano Paulino. E juntamente também estará o nosso querido irmão Ricardo Barbosa e o irmão José Monteiro. Prepare seu material e estaremos agora estudando esse conteúdo. Deus o abençoe. Irmão Adriano. Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de estudos, a nossa escola bíblica no lar. Semana passada estivemos aqui com o nosso irmão Ricardo abordando a 4ª lição sobre o tema do início da perseguição, e hoje nós estaremos dando continuidade à lição de número 5, que fala sobre o contra-ataque de Satanás. Os irmãos que estiverem com essas registros em casa podem estar acompanhando essa lição e também através da Bíblia. Nós vamos estar abordando tanto o capítulo 4, 5 e parte do capítulo 6. Bem? Inicialmente, uma coisa que nos chama a atenção é justamente esse cenário. Nós abordamos na lição passada o fato de que houve perseguição por parte das autoridades religiosas. E hoje a gente vai estar falando, basicamente, de como Satanás se aproveitou desse cenário para também estar contra-atacando a igreja. A primeira coisa que nos chama a atenção é o fato de que muitas das vezes, quando a igreja começa a crescer, quando ela começa a alcançar vidas, é justamente quando grande parte do ataque de Satanás vem à igreja. Os irmãos certamente já devem ter observado isso. Quando a igreja começa a avançar, quando a obra do Senhor começa a progredir, é justamente quando surgem os ataques na vida da igreja, não é verdade? Os irmãos falam disso também? A gente entende e vê isso é nítido, né? Essa lição ela vai trazer justamente essa abordagem e os irmãos estejam atentos para poder entender e até driblar, né? Até fugir desses ataques, né? Verdade. Outra coisa que nos chama a atenção é o fato de que a igreja, após atingir a sua consolidação ali no início do livro de Atos, como nós já abordamos bem em outras lições passadas, é que logo após esse cenário, onde houve grande manifestação do poder de Deus através da vida dos apóstolos, o alcance de pessoas, justamente nesse cenário, o inimigo começa a contra-atacar. E na vida da nossa igreja, hoje em dia, não é diferente. A gente percebe nitidamente que, com o avanço da obra do Senhor, as lutas, as adversidades tendem a surgir. E o capítulo 4, a partir do versículo 32, que vai dar início, é onde a gente começa a ver justamente esse cenário. Nós podemos ver nitidamente que existiam condições que eram favoráveis, como, por exemplo, a manifestação do poder de Deus na vida dos apóstolos através da realização de milagres, a expansão da mensagem, o alcance de vidas, e também existiam condições que eram desfavoráveis. Nós vamos ver justamente o surgimento da mentira que foi punida com morte, da opressão do inimigo através da perseguição, inclusive com prisões e açoites, e também o próprio surgimento do crescimento da igreja, trazendo alguns problemas para dentro da vida da comunidade. Isso nos chama a atenção. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai abordar justamente que nós precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. É nítido, e a gente vê bem isso, que com o crescimento da igreja, a expansão, a incorporação de novas pessoas, esse crescimento também traz algumas dificuldades. E era nítido também que naquele cenário existiam pessoas que certamente sofriam. E o tópico 1 chama atenção para o fato de que pode haver entre os membros da igreja pessoas que sofrem. Existem nitidamente essa realidade. A questão é como nós lidamos com essas necessidades. Como é que a igreja se posiciona frente a isso? Nós vamos ver que a igreja primitiva existia essa realidade também. Não é diferente do cenário que nós enfrentamos hoje. Nós sabemos que as diferenças em termos de níveis econômicos, sociais, isso está presente na vida da igreja e não foi diferente na primeira igreja, na igreja primitiva. E a grande questão é o que esses irmãos nos ensinaram através das suas atitudes
frente a essas dificuldades. Em primeiro lugar, é destacado na nossa lição que os irmãos da igreja primitiva, eles desenvolveram um alto nível de comunhão. Essa expressão de comunhão, ela é bem explícita no texto, quando fala que eles viviam em comunidade, que eles estavam sempre reunidos, e a gente vai ver isso a partir do capítulo 4, naquela seção do versículo 32 ao 5, onde fala que o nível de comunhão entre eles era tanto que ninguém tinha nada que se considerava propriamente seu, mas que eles viviam em um ambiente de total confraternização, onde eles dividiam os seus bens. Isso é muito interessante porque nos mostra que nós devemos estar sensíveis ao sofrimento dos outros. Essa é uma característica que nos chama a atenção e que nós podemos aprender com os nossos irmãos da igreja primitiva em como eles lidaram com essa questão da necessidade e daqueles que estavam sofrendo. Uma segunda característica que nos chama a atenção é também o fato que é relatado através da vida de José, que também era chamado de Barnabé, onde relata que ele tem uma propriedade, ele vende aquela propriedade, ele traz todo o dinheiro, coloca aos pés dos apóstolos e aquele valor é repartido entre todos conforme a necessidade de cada um. Isso mostra a abnegação que existia também entre aqueles cristãos, né? Que eles realmente se desfaziam de suas propriedades e eles davam aquele dinheiro, eles doavam para o benefício de todos, né? De forma em comunidade, o verdadeiro sentido de comunhão. Existe a palavra grega para comunhão, que é koinonia, que os irmãos devem conhecer bem, e que ela expressa justamente esse sentido, onde a comunhão ela é vivida em tal intensidade que ninguém tem algo que diga isso aqui é só meu, mas que eles vivem em um ambiente onde ter comunhão é justamente ter em comum. Isso é bem interessante. E isso chama atenção também para a gente, né? Como nós estamos lidando com a dor do outro, como nós estamos lidando com as necessidades do nosso irmão, né, que pode estar ali ao nosso lado. Outra característica que nos chama a atenção nesse tópico é justamente que a igreja ela ministrou efetivamente aos que sofriam. E o que chama a atenção é que esse cuidado extrapolava os limites da comunidade em si. Esse cuidado era tão grande que é relatado que diversas pessoas de diversas partes de cidades próximas, ali onde os cristãos estavam situados, eles corriam para os apóstolos em busca de curas, em busca de milagres. Isso é bem nítido porque mostra que a igreja era como se fosse uma espécie de refrigério, de socorro para aqueles que estavam sofrendo ao redor. Não só aqueles que faziam parte efetivamente da membresia daquela igreja que estava ali se estabelecendo, mas que todas as pessoas corriam até os apóstolos, de forma que a igreja funcionava justamente como um auxílio, um socorro para aqueles que estavam necessitados. O tópico 2 fala que pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam. E aqui nós entramos numa realidade. Nós sabemos que apesar de estarmos na igreja, nenhum de nós está livre de cometer pecados. Nós sabemos que, uma vez alcançados por Cristo, nós vivemos uma luta diária contra a carne, contra o pecado, e que nós precisamos estar alertas constantemente contra as armadilhas do inimigo. É justamente nesse cenário onde nós vamos abordar um episódio bastante conhecido dos irmãos, que é o episódio de Ananias e Safira, né, que está relatado ali no capítulo 5, do versículo 1 aos versículos 11. Os irmãos podem estar acompanhando aí. Onde é relatado que Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, eles decidem vender uma de suas propriedades, e aí eles entram em acordo em reter parte do dinheiro e levar outra parte para distribuição na igreja. Só que quando eles chegam lá, né, eles tentam mostrar que aquilo ali era um ato de bondade deles, que eles estavam fazendo da mesma forma como o José fez na outra oportunidade. E o interessante é que esse fato deles reterem parte e omitirem essa informação para se passarem por pessoas bondosas, né, que estavam ali preocupadas com os demais, isso é justamente repreendido. E o que chama a atenção é justamente o fato da resposta de Pedro ao repreender Ananias. Quando ele diz: por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? A propriedade não era sua? Desde que não era seu? Por que você pensou que poderia fazer isso? Contudo, você não mentiu para nós, mas você mentiu
para Deus. E o que é que chama a atenção nesse detalhe? É que todo pecado que nós cometemos, primeiro, ele é uma afronta contra Deus. Primeiro de tudo. O que chama a atenção é justamente que, naquele mesmo momento, Ananias, ele sofre as consequências do seu pecado. É relatado que ele morre instantaneamente. Né? E o que chama a atenção é justamente esse detalhe. Primeiro, é que todo pecado que nós cometemos, ele é uma afronta contra Deus, e que também existem consequências para os nossos pecados. Depois é relatado que sua esposa também vem, e ela, sem saber o que acontece com seu marido, é perguntado se aquele dinheiro que trouxeram de fato era o dinheiro total da propriedade. Ela disse que era, e aí mais uma vez ela também sofre a consequência do seu pecado, né, por estar de acordo com a atitude do seu marido em querer reter parte daquele dinheiro e se passar por pessoas bondosas. E isso nos chama a atenção, e nós precisamos estar alertas para não deixar que o inimigo venha a disseminar em nossos corações esse desejo egoísta de muitas vezes querer transparecer algo para as pessoas, e nós precisamos estar alertas. A segunda coisa, e é o segundo tópico da lição, diz que nós precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo. Adriano, pode falar, então. com relação ao tópico anterior, uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que Pedro não deixou de confrontar o pecado. Né? Sim, verdade. E acho que a coisa que a gente aprende hoje, né, para aplicar nos dias de hoje, é que a igreja, ela deve realmente confrontar, deve pregar contra o pecado e deve tratar as pessoas que eventualmente venham a pecar. Sim, tratar e mostrar o caminho que elas devem trilhar, deixando de lado qualquer coisa pecaminosa que venha estar cometendo que desagrade a Deus. É verdade. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, está narrado aquele texto onde diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, estar atentos porquanto o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, né, procurando a quem possa tragar. E isso é um alerta para que a gente esteja vigilante quanto às ciladas que o inimigo pode estar colocando nas nossas vidas. Né? O texto relata justamente o fato de que nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo sempre vai investir contra a igreja. Ele sempre vai investir contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus. Nós precisamos entender e estar alertas quanto a esse fato. E nós entendemos que muitas das vezes essas investidas de Satanás, ela vem na forma de perseguição, ela vem na forma de opressão, levantamento de calúnias, levantamento de perseguição direta, né, contra a igreja do Senhor, e nós precisamos estar alertas quanto a esse fato. O que chama a atenção, né, o destaque que é colocado aqui na lição, é justamente em 3 aspectos muito importantes que nós devemos colocar também nas nossas vidas e que nós vimos através da vida dos cristãos da igreja primitiva. O primeiro fato é que, muitas das vezes, essa perseguição ela vem como forma de opressão da igreja. Né? Nós vemos ali o relato também que, mesmo os apóstolos já tendo sido presos no capítulo anterior, quando nós estudamos na lição passada, e eles foram libertos, uma outra vez que eles voltaram e continuaram a anunciar essa palavra, eles não retrocederam, mesmo diante das ameaças que eles receberam do Sinédrio, eles continuaram pregando essa mensagem. E é relatado mais uma vez que eles tornam a ser presos novamente, justamente porque estavam pregando essa mensagem. Isso despertava a fúria das autoridades religiosas, como também uma espécie de inveja. Eles continuavam, mesmo sendo homens iletrados, mas estavam ali anunciando a mensagem da ressurreição em Jesus Cristo e propagando essa mensagem. Isso mostra claramente que o inimigo está sempre levantando opressão contra a igreja do Senhor. E nós precisamos estar alertas nesse sentido. O que chama a atenção justamente aqui é o fato que é colocado aqui, destacado, que é justamente através desse cenário de opressão e de perseguição que muitas vezes nós temos a oportunidade de testemunhar nosso testemunho para que o mundo possa ver. Vale lembrar que ao longo da história diversos cristãos entregaram suas vidas por amor a essa mensagem. Os irmãos lembram muito bem que no cenário histórico, logo depois, surgem aquelas grandes perseguições onde os cristãos são perseguidos, especialmente ali pelo imperador Nero, onde há uma opressão
tremenda sobre a vida dos cristãos, onde muitos são martirizados, né, jogados às feras, queimados vivos, uma série de atrocidades. Mas que naquele cenário a igreja não deixou de crescer, foi justamente onde alcançou o seu apogeu de crescimento. E nós podemos ver, uma das frases muito conhecidas de um teólogo chamado Tertuliano, é onde ele diz que o sangue dos mártires é semente da igreja. E foi justamente naquele cenário onde é relatado que muitos cristãos a serem jogados para serem comidos vivos pelas feras, muitas pessoas que estavam na plateia se comoviam com aquilo e eram constrangidas por aquele testemunho. E nós precisamos colocar isso na nossa vida, que muitas vezes a opressão, o cenário de perseguição é onde nós conseguimos dar o nosso testemunho para o mundo que nos serve. Adriano, só para frisar um versículo aqui do capítulo 5, versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, né? Isso aí justamente justifica esse crescimento, porque a coragem desses homens, o Espírito Santo de Deus, quando desce, ele enche o homem, tira todo o medo, a covardia, né? E aí é por isso que o Evangelho avança em sentido de alcançar muitas pessoas, né? Aí a gente vai ver o reflexo desse avanço aí. Pode continuar. Isso aí é o que destacar justamente no terceiro aspecto dentro desse tópico, quando fala que esse tipo de opressão e de sofrimento por Cristo é um verdadeiro privilégio, né? Que é relatado justamente na vida dos apóstolos. Quando eles saem de lá, eles saem alegres, regozijando, alegrando-se pelo fato de terem sido achados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E nós precisamos entender que isso é verdadeiramente um privilégio. Quando a gente é perseguido nesse cenário pelo inimigo, é porque de fato nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e que desagrada ao inimigo. Nós entramos agora no terceiro aspecto da lição, que é precisamos aprender a viver com os problemas do dia a dia da igreja. E qual é a igreja que não passa por problemas? Seja ele de ordem administrativa, de ordem ministerial, financeiro, não importa. A gente sabe que existe uma série de coisas que fazem com que a igreja ela funcione, e muitas das vezes surgem esses problemas que nós precisamos estar atentos. E na vida da igreja primitiva não foi diferente. A gente viu que eles alcançaram um crescimento, estavam crescendo, estavam sendo agregadas novas pessoas, e que com esse crescimento natural veio também uma série de problemas que passaram a surgir. A grande questão é como que os irmãos da igreja primitiva eles lidaram com esses conflitos, com esses problemas do dia a dia da igreja, e como nós hoje lidamos com os nossos problemas. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar a partir do exemplo dos nossos irmãos da igreja primitiva? A lição vai abordar aqui justamente 5 exemplos para nós estarmos meditando. O primeiro deles aqui é relatado como eles foram sensíveis às necessidades emergentes. Isso é relatado no caso onde existiu entre os cristãos ali uma certa rixa que havia entre os judeus de fala grega e os judeus de fala aramaica. Foi trazida essa queixa para os apóstolos por parte dos judeus de fala grega, onde as suas viúvas não estavam sendo consideradas no repartimento dos alimentos, né? Que elas não estavam sendo assistidas da forma ideal. E uma vez que foi identificado esse cenário, os apóstolos eles dão especial atenção a isso. E aí nós já entramos no segundo aspecto, que fala que é o envolvimento e valorização da igreja no processo decisório. Os apóstolos tinham essa sensibilidade. Isso aqui é, mais uma vez, o exemplo de comunhão que havia entre eles. Eles não tomam decisões simplesmente pautadas no que eles acham, né? Mas eles consideram também saber que o Deus deles era o Deus dos demais irmãos. E aí eles consideram e eles fazem com que a igreja ela tome parte nesse processo como um todo, de que eles vejam essa necessidade. E é justamente o terceiro aspecto que é relatado aqui, que foi definido referenciais claros de compromisso com Deus. Uma vez que eles entenderam, primeiro, que eles não podiam unicamente tomar todas as decisões, mas que uma vez que eles entendiam que tinham prioridades, que era justamente a dedicação ao ministério da palavra e à oração, eles passam a delegar à própria comunidade a resolução desse problema, onde foi estabelecido que dentre eles se elegessem 7 homens
né, para que tivessem tomando cuidado nessa repartição do alimento entre as pessoas. O que chama a atenção aqui é os critérios que foram elegidos pelos apóstolos. Né? Eles deixam bem claro aí que, primeiro, eles tinham que ser pessoas com bom testemunho, cheias do Espírito Santo e com sabedoria. E aqui chama a atenção um detalhe. Nós precisamos entender que para servir a Deus nós não podemos servir de qualquer jeito. Não é verdade? É preciso que a gente esteja enquadrado em critérios que agradam a Deus acima de tudo. Né? E foi justamente o que aconteceu na eleição dessas 7 pessoas. Nós entramos no quarto aspecto, que é justamente estabelecendo prioridades pessoais. Isso foi especialmente notório na vida dos nossos irmãos da igreja primitiva, onde os apóstolos eles entenderam que não podiam se envolver em tudo que estava acontecendo. E eles estabeleceram prioridades, que era justamente se dedicar à oração e se dedicar ao ministério da palavra. E aí cabe para nós uma reflexão. Será que nós estamos sabendo dar prioridades em nossas vidas daquilo que realmente importa? Às vezes a gente acaba perdendo a noção porque quer se envolver em tudo ao mesmo tempo. Né? Nós precisamos entender que existem coisas que são prioridades. E os apóstolos deixaram claro, eles não podiam negligenciar o ministério da palavra e da oração para estar envolvido em todo o processo decisório dentro da igreja. E isso é um aspecto especialmente importante para nossas vidas também. E o quinto e último aspecto aqui, que é mencionado, é mantendo o ambiente de oração e autoridade espiritual. Interessante é que os apóstolos, eles exerciam autoridade sobre a igreja, mas essa autoridade estava baseada em uma submissão a Deus acima de tudo. A gente entende que, mesmo quando a igreja elege essas 7 pessoas que são destacadas na palavra de Deus, nós entendemos que eles oram a Deus e que eles impõem as suas mãos em sinal de autoridade, né? Em sinal de submissão a Deus primeiramente e de capacitação para aqueles que estavam sendo elegidos para essa tarefa. Né? E aqui nós chegamos no nosso aspecto de conclusão, né? Onde vai... Oi? Fazer 2 comentários rápidos nesse tópico 3, que é com relação ao versículo 1 do capítulo 6 e os versos 3 e 4, ainda desse mesmo capítulo. É que uma coisa que eu aprendi aí é que podemos ter até pensamentos diferentes dentro da igreja, mas o nosso propósito tem que ser um só. E os nossos pensamentos, eles não podem se sobrepor ao propósito maior, não. Nós temos que submeter aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, ao propósito maior da igreja, glorificar a Deus através da expansão do Evangelho. Quando eu quero colocar meus interesses pessoais acima disso, aí tem um problema. E eu começo então a ver problemas nascendo, porque eu não sei me colocar em posição de humildade para reconhecer que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não é o mais importante. O mais importante é que a comunidade, que a igreja, glorifique a Deus e o Evangelho avance. E o outro comentário que eu queria fazer é com relação à escolha dos diáconos. Os apóstolos deixaram bem claro, eles não iam tomar conta desse problema para resolver, o problema da questão das viúvas, dos judeus de fala grega, os helenitas. Mas eles designaram pessoas para isso. E aqui eu aprendi que na igreja nem todos têm o mesmo ministério. Há pessoas com ministérios diferentes. Verdade. E às vezes a gente quer se colocar em um determinado ministério pela nossa própria vontade, mas muitas vezes aquilo não é o que Deus quer para a gente. A gente tem que ter isso muito claro e entender que a gente está na igreja para servir dentro do que Deus coloca para que a gente faça, e não para o que a gente quer e acha que tem competência para fazer. Porque, na verdade, a gente nem tem competência. Quem nos capacita é Deus para fazer, né? E quando Ele nos coloca em algum ministério, eu creio que Ele vai nos dar condições de exercer aquilo, mesmo que a gente não tenha, aos olhos humanos, capacidade para fazer aquilo. Mas aí, se colocando nos braços do Papai do Céu, nosso Deus, Ele vai nos ajudar. Assim como foi resolvido esse problema aqui, porque cada um no seu lugar, pessoas certas, pelas razões certas, nos lugares certos. Deus colocando, dirigindo cada um. É verdade, irmão Ricardo. E a gente percebe justamente isso porque um dos 7 diáconos que são estabelecidos ali é justamente o nome de Estevão.
não é? E Estevão ele vai ter um papel muito importante, né? Ele vai ser nada mais, nada menos que o primeiro mártir ali, considerado, né, na história da igreja, que é justamente o assunto da nossa próxima lição, que a gente vai estar abordando justamente a vida de Estevão nesse cenário, né, de expansão do Evangelho. Perfeitamente, a gente está chegando na conclusão da nossa lição, onde tem 3 aspectos aqui que são bastante importantes da gente estar frisando. Há um paralelo aqui, sendo em termos de comparação, entre algumas características presentes na vida da igreja primitiva com relação à comunidade de Israel ali no período do Êxodo. O que chama a atenção no primeiro aspecto aqui é o aspecto da comunhão, onde é relatado que tanto havia comunhão, no exemplo da comunidade de Israel, naquele período do Êxodo, onde eles celebravam junto a Páscoa, onde eles dividiam o pão entre si, justamente com o que havia na igreja primitiva, que era esse ambiente de confraternização, de comunidade, de comunhão, onde eles dividiam entre si tudo que eles tinham, né? O segundo aspecto é também a realidade do pecado. É o pecado presente na história da humanidade, não seria diferente isso. Onde é relatado no Antigo Testamento o episódio do pecado de Acã, né, onde ele se apropriou de coisas que eram consagradas a Deus, né, naquele episódio de Jericó, da destruição da cidade, onde ele pega alguns despojos ali e guarda para si, onde tinha sido claro que tudo deveria ser destruído, e ele é punido justamente com a morte. E aí a gente faz esse paralelo com o que aconteceu no caso de Ananias e Safira, né, que também deixaram com que o pecado entrasse no seu coração, e aí também foram punidos com a morte. E o terceiro e último aspecto aqui da nossa conclusão é justamente o aspecto das queixas, né, as queixas existentes. A gente entende que tanto isso é real na vida da comunidade de Israel durante o período do Êxodo, né, onde eles sempre traziam queixas, murmuravam constantemente sobre coisas, mesmo Deus ali fazendo presente, fazendo com que o maná caísse do céu, água vertida da rocha, mas eles sempre estavam trazendo queixas. Isso é uma realidade da humanidade. O homem continua se queixando por muitas coisas. Por mais que já tenha recebido tudo de Deus, ele continua a se queixar. E foi justamente o que aconteceu também na vida da igreja primitiva, no caso das queixas referentes às viúvas, né? Quando houve essa rixa, esse conflito ali entre os judeus de fala grega e fala aramaica, então trouxe esse cenário de conflito. Mas, diante de tudo que a gente entende, é que realmente os irmãos da igreja primitiva nos deixaram muitos exemplos, principalmente em como eles lidaram com os problemas que surgiram na sua vida diária. Amém? Eu gostaria de fazer um comentário nesse segundo item da conclusão, quando se fala do pecado de Acã e do pecado de Ananias e Safira, certo? Esse paralelo que foi feito aqui é muito interessante, porque nós temos que ver o que motivou Acã e o que motivou Ananias e Safira a cometer esse pecado, né? A motivação foi apenas a simples cobiça. Tanto Acã como Ananias e Safira, eles cobiçaram. Quando eles viram a questão, Acã, quando viu a capa e aquele vaso de ouro e aquela outra de prata, ele cobiçou aquilo ali. E desceu para o coração. E também aquela capa, disse que aquela capa era uma capa muito, muito rica, né? Uma capa babilônica. Então, dava para ele uma falsa aparência. A cobiça que entrou no coração dele veio essa questão da falsa aparência. Dele querer aparentar algo que não era. Sem se importar com o que Deus tinha para eles, né? E no caso de Ananias e Safira, a motivação foi a mesma, a cobiça e a falsa aparência diante dos apóstolos. Eles estavam ali fazendo aquela oferta, né? Sendo bondosos, sendo caridosos, que também fez a parte dele, vendendo a propriedade e levando aos pés dos apóstolos a oferta. E nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que é um texto que eu sempre cito no ofertório da igreja, que Paulo diz que a nossa contribuição, ela seja segundo o que nós propomos no nosso coração, não por necessidade, nem por tristeza, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Então, no caso de Ananias e Safira, ali eles estavam fazendo uma contribuição. E o que foi que eles propuseram no coração deles?
uma mentira, uma falsa aparência. Então, Deus, que sonda os nossos pensamentos e os nossos corações, viu a mentira. Eu até penso assim, que ninguém mente para Deus, né? Porque Deus sabe a verdade. Ele mentiu para os homens ali, mas Pedro diz, né? Você não mentiu para nós, você não mentiu ele no sentido de enganar. Você não nos enganou, você quis enganar Deus. Porque o que você propôs no seu coração foi um engano para Deus, para você manter uma aparência diante dos homens. Então, a gente tem muito cuidado com isso. A questão da cobiça e da falsa aparência. E isso nos retrata o nosso momento de ofertar, o nosso momento de dizimar. Ali a gente está fazendo, aquele momento é um momento que a gente faz diante dos homens, mas antes dali, nós já fizemos diante de Deus, porque nós já propusemos no nosso coração o que nós vamos ofertar e o que nós vamos dizimar. Então, eles poderiam ter ficado com todo o dinheiro, porque o terreno era deles, o dinheiro também. Não havia necessidade deles quererem enganar o Espírito Santo. E no começo da igreja, e no começo dessa situação de contribuição, de oferta, Deus mostrou que essa situação, ou você dá de coração, ou é melhor não dar. Amém? Amém. Pastor? Queridos, estamos chegando ao fim de mais uma aula da nossa Escola Bíblica no Lar. Lembrando que essa lição é de grande relevância para a nossa vida. Nesse finalzinho eu quero só lembrar para os irmãos que a nossa comunidade ela precisa ser uma comunidade de graça. Ela precisa ter comunhão. Os irmãos precisam abnegar os seus próprios desejos e cobiças. E também nós somos uma comunidade que traz refrigério para as dores daqueles que estão sofrendo e sem esperança. Então eu queria fechar justamente esse momento convidando os irmãos para estarem orando, para que o Senhor possa estar acrescentando em nós essa mensagem que foi trabalhada hoje, essa lição que foi trabalhada hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido e santo, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo, Deus. Nós aprendemos muitas coisas valiosas para o nosso dia, Senhor, para a nossa casa, para viver na nossa comunidade, Deus. Nós pedimos, Senhor, que venhamos acrescentar, venhamos lembrar, Senhor, dos princípios que foram trazidos hoje, Senhor, nesse estudo, Deus. Continua, Senhor, acrescentando na vida do irmão Adriano, na vida do irmão Ricardo, na vida do irmão Monteiro, na minha vida, em todas as famílias, Senhor, que compõem a nossa comunidade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, todas essas coisas e nós já agradecemos, Senhor, porque Tu vais continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então, próxima aula, estaremos trabalhando o conteúdo da lição 6, que fala sobre Estevão, o mártir. Que os irmãos possam estar olhando antes, estudando um pouco antes, para que possamos juntos aprendermos mais da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Amém.